Vamos abrir em Efésios 6:11. Efésios 6:11. Hoje vamos falar, possivelmente vão ser várias, creio eu, por isso é que eu pus o título Demónios 1. É bom nós entendermos quem é o nosso inimigo. É bom entendermos porque é que ele se tornou nosso inimigo. Em todas as guerras, em todas as batalhas, em todas as lutas, nós temos que conhecer aquele que é o nosso opositor. Por exemplo, para quem vai para o ringue, saber as suas técnicas, quem vai fazer boxe, lutar boxe, quem vai qualquer outra, em corrida de carros, tem que saber os nossos opositores, quais são as técnicas que eles usam, como é que operam, para que nós possamos vencer. E eu quero-vos ler aqui em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos começar por entender que o diabo nunca se vai chegar ao pé de seja de quem for e dizer que é o diabo. Ele nunca vai se apresentar como sendo o diabo, nem vai ter aquela imagem que nós temos de diabólica, não é? Em que aparece com vermelho, com chifres e deita fogo da boca e sei lá mais o quê. Pronto. Essa não é a imagem dele. Agora, ele é na equação, ele faz muita diferença. Diz aqui astutas ciladas do diabo. Quer dizer que ele faz ciladas e que elas são astutas. Muitas das vezes fazendo-se passar por outra pessoa. Isto quer dizer que ele influencia muitas vezes outras pessoas a virarem-se contra nós. Muitas das vezes tenta usar técnicas para nos mandar para baixo, para nós desistirmos, para nós ficarmos desencorajados. Estas são algumas das técnicas que eles fazem. Há mais. Eu não queria falar hoje muito sobre isso, mas há sintomas que nós podemos ver que a pessoa está a ser atacada. Há sintomas que as pessoas manifestam. Eu já não falo de processos, falo de pessoas que já aceitaram Jesus e que estão a sentir uma pressão acima do normal. E elas têm que reconhecer que não é pessoas, que é um ataque. Mas agora vamos ver como é que Satanás atua. Vamos a Gênesis 3, 4 a 5. Gênesis 3, logo no princípio da Bíblia, Gênesis 3, 4 a 5. Esta é uma das formas que ele mais gosta de fazer. É uma das formas que o diabo mais gosta de influenciar os humanos. É exaltá-los. É dizer a eles, ou tentar incutir na própria pessoa, tentar chamar a pessoa e dizer, não, tu és bom. Não, tu, se fizeres isto, vais ser melhor que os outros. Vais-te sobressair perante os outros. Vejam que o diabo não está a puxar a glória para ele, mas está a puxar a glória para a pessoa. E a pessoa sente-se vaidosa, sente-se orgulhosa e traz essa glória para ele. Vamos ver isso aqui. A serpente aparece à mulher e diz, então, mas não podes comer daquela árvore? Mas porquê? E a mulher diz, não podemos comer porque certamente morreremos. Eis a resposta da serpente. Então disse a serpente à mulher, certamente que não morrereis.
Então vais lá morrer. Isso é possível. Porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Exaltação da própria pessoa. Eu nunca li a Bíblia satânica. Nunca li. Mas os testemunhos que eu ouvi é que dizem que o primeiro versículo o que diz é: faça o que você quer. Exaltação da própria pessoa. O diabo estava aqui e tentou e conseguiu que a mulher fosse influenciada e depois o marido fosse influenciado, Adão, então Eva e Adão fossem influenciados para comer porque eles seriam como Deus. Exatamente o que o diabo tentou fazer para ele próprio. Influenciar a pessoa a dizer, não, depois tu vais tornar importante. Não, eu tenho este carro, eu sou importante. Eu tenho esta posição, eu sou importante. Não, as pessoas não me estão a dar a devida importância. Se alguém quer ser maior que todos, torne-se servo primeiro. E a seu tempo Deus o exaltará. Se for essa a vontade de Deus, neste assunto, naquele assunto, noutro assunto. Humilhai-vos. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O problema é que Deus sabe, e é verdade, que quando abris os vossos olhos, não é sereis como Deus, sabereis o bem e o mal. E então vereis que vocês estão a fazer coisas mal. Até esta altura, eles não tinham maldade. Depois de comer da árvore do bem e do mal, eles viram que estavam nus, porque até essa altura nem tinham visto que estavam nus. Tiveram vergonha, porque conseguiram discernir entre o bem e o mal. E não é essa a vontade de Deus para eles nesta altura. Eles desobedeceram a Deus. Mas o diabo os influenciou dizendo, vocês vão ser igual a Deus. O mesmo ataque se faz agora entre todos, entre todas as pessoas. Muitas vezes vemos duas pessoas em carros, numa fila, e começa o outro a acelerar o carro, a dizer, eu tenho um carro melhor que o teu, acelera, e depois o outro acelera, e depois coisa, e depois partem os dois a acelerar. O que é aquilo? Exaltação do eu. Eu sou melhor que aquele é melhor que eu. Eu só conheço um que realmente é melhor. E esse é Jesus. Mas nós temos que entender isto e perceber para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Ele nunca se vai mostrar como ele mesmo. Ele nunca vai chegar ao pé de nós e tentar nos cumprimentar. Olha lá, aqui é Lúcifer, também o Satanás, o diabo, estás a ver e tal. Nunca vai fazer isso. Ele vai nos tentar colocar medo. Vai nos tentar influenciar a fazer coisas más. Coisas erradas. A exaltarmos, a dizer que somos melhores que. Fazendo isso é para cairmos. Exatamente para cairmos. Eu quero vos mostrar como é que o diabo caiu. Eu quero vos mostrar, e vamos a Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. A meio da Bíblia, mais ou menos, Isaías 14, 12. Aparece aqui a descrição como ele caiu. Porque exatamente como ele tenta exaltar o coração dos homens, tenta exaltar as pessoas para que seja para a queda deles, ele fez exatamente o mesmo
perante Deus. Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E o monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais alto e profundo do abismo. Exata a mesma exaltação que tenta trazer aos homens. Vejam que na tentação de Jesus, ele agarrou, levou ao pináculo do templo, levou ao mais alto sítio e disse: te darei todos os reinos da terra se me adorares. Exaltação. Trazer exaltação para o indivíduo. Não, tu vais ser se fizeres isto. A exaltação que o diabo tenta trazer às pessoas, muitas vezes de uma forma muito subtil, uma forma muito engenhosa, uma forma que passa quase despercebido, quase ninguém nota. Não, tu já viste. Porque, ouçam, eu não acredito que o diabo tentou Eva falando uma só vez. Eu acredito que dizia a ela: já viste aquele fruto? Epá, é bonito. Deve saber bem. O diabo deve ter influenciado dia após dia. A mesma forma que agora tenta fazer às pessoas. Influenciá-las. Não, tu és melhor. Não, tu consegues mais. Eu vou-lhe dizer um segredo. Você tem que guardar isto na sua vida. Este segredo foi dado pelo próprio Jesus para nós. Sabe o que é que ele disse? Sem mim, nada podeis fazer. Mas eu sei fazer comer. Sem mim, nada podeis fazer. Mas eu sei trabalhar. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Se você agarrar e colocar isto na sua vida, você depende unicamente, exclusivamente de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Nada. Nada é nada. Isto quer dizer que nós temos que orar a todo momento, pedindo a Deus ajuda para todas as situações da nossa vida. E quando não fazemos, e ouçam por experiência própria, e quando não fazemos, depois dá barracadas. Depois dá situações complicadas que temos de estar a orar a seguir e tentar resolver a seguir. Porque não colocamos Deus desde o princípio na situação. Não oramos sobre o assunto a Deus. Não pedimos: Senhor, ajuda-me neste assunto, ajuda-me. Não, Jesus. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Isso quer dizer o respirar, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso saltar, o nosso falar, o nosso trabalhar, o nosso fazer, tudo sem mim, nada podeis fazer. Se você fizer assim, você se vai humilhar ante Deus e Deus, a seu tempo, exaltará nas situações que o tiver que exaltar. Noutras situações, cá não o fará. Mas você entende? Se você se colocar isso dentro de ti, sem mim nada podeis fazer, todas as circunstâncias, você vai chegar ali e diz: não, só com Deus. Só com Deus seremos vencedores. Só com Deus. E então todas as circunstâncias você está dependente de Deus. E exalta a Deus. Mesmo quando o tentam exaltar assim, você agarra nessa exaltação e diz: não, Deus. Uma das coisas que eu cada vez que eu vou orar com uma pessoa e a pessoa não é crente, eu pergunto sempre: você crê em Deus? E a pessoa fica a olhar para mim: crê em Deus? Sim, creio em Deus. E então eu oro para a pessoa. O que é que eu estou a fazer? Estou a desviar a pessoa
a acreditar em Deus. Uma vez depois de orar por uma pessoa, a pessoa ficou assim, começou a abrir os olhos para mim e disse: não sou eu. Deus tem o poder, não sou eu. Nós temos de dar glórias a quem de glórias. E qualquer atuação na terra é para a sua glória, para a glória do Deus Altíssimo, para a glória do Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agora eu quero-vos mostrar mais sobre o diabo, mais sobre Satanás, mais sobre Lúcifer. Ezequiel 28, 13 a 17. É um pouco mais à frente. Vamos a Ezequiel. Onde é que está o meu Ezequiel? Está logo aqui, pouco mais à frente. É Jeremias, Lamentações de Jeremias e depois Ezequiel. E é Ezequiel 28, 13. Ezequiel 28, 13. Nós estivemos a ler há pouco sobre a serpente, o diabo, que estava no Éden. Vejam agora a descrição que vamos ler. Ezequiel 28, 13. E diz aqui: estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardósio, topázio, diamante, turquesa, óseo, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, obra dos teus tambores, e os teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras um querubim ungido para proteger. Te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, te ferirei, perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Eleviou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante de reis te pus, para que olhem para ti. Ele estava no céu. Ele foi colocado no jardim do Éden. Ele se elevou ao céu e foi mandado para a terra. Agora vocês entendem uma coisa. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser como Deus. Ele queria uma exaltação que não lhe foi dada. Mesmo assim era um querubim. Era já uma alta patente dentro dos anjos. Mas ele queria mais. E por causa disso veio a ser a sua queda. Veja e pense nas coisas do mundo. Não há muitas vezes coisas parecidas. Pessoas que estão em lugares que querem outros lugares. Tentar passar por outras coisas que não lhes é devido a elas. Será que não é influenciadas também pelo próprio diabo a fazer isso? Quero-vos mostrar mais. O título chama-se Demónios por uma razão. Apocalipse 12, 3 a 4. Apocalipse, final da Bíblia, mesmo lá no final. Apocalipse 3. Não, eu disse 3. Não. Apocalipse 12. Peço desculpa. Apocalipse 12, 3 a 4. Apocalipse, final da Bíblia, Apocalipse 12, 3 a 4. 3. E viu-se outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas.
e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Eu quero parar aqui, quero que você entenda. Dragão, nós vamos ver mais à frente. Eu vou continuar, se calhar. Vamos saltar para o versículo 7, depois fala sobre a mulher e tudo isso, e depois diz: e houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Você, a partir daqui, você percebeu que a terça parte dos céus, dos anjos, foram arrastados por o diabo. Eu vou-vos tentar mostrar o que é a terça parte. Alguns sabem o que é que eu estou a falar, mas eu quero-vos mostrar de uma forma muito simples. Imaginando que a terça parte seriam 10, quer dizer que 2 partes ficaram com Deus. Se a terça parte, uma terça parte, é 10, 20 ficaram com Deus. Portanto, quer dizer que quando Satanás exaltou-se, ele criou uma rebelião nos céus e arrastou com ele a terça parte dos céus. Eu só dei um número para você perceber, porque os números é de milhões. E esses anjos caídos transformaram-se em demónios. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus é omnisciente, tem todo o conhecimento, omnipotente, tem todo o poder e omnipresente, está em todo o lugar. O diabo não tem esse poder. Mas, devido à quantidade de demónios que ele trouxe, ele consegue ter aqui, ali, alô, um ou outro demónio que consegue ouvir, perceber e transmitir as coisas. Eles não estão em todo lugar. Há sítios onde ele não põe exatamente os pés. Mas eles são uma influência. Eu posso-vos contar várias coisas. Eu posso-vos contar, por exemplo, eu lembro-me de uma vez transportar uma pessoa que tinha ido à igreja e eu uma vez, quando a transportei, eu disse-lhe a ela, quando você entra na igreja, você sente muita paz, não é? Ela disse, sim, sinto muita paz. Mas quando você sai da igreja, parece que vestiu um casaco e parece que a pressão vem toda outra vez. E ela olhou para mim e disse, é exatamente isso que eu sinto. Uma pessoa tem que buscar libertação. Mas tem que perceber que os seus atos influenciam a ter essa libertação ou não. Houve outra pessoa que uma vez estava na igreja também e sentia uma forte presença negativa ali. Mesmo uma forte presença negativa. Ela deve-se ter apercebido que eu pressenti isso e começou-me a perseguir. Como é que começou-me a perseguir? Começou a andar atrás de mim? Não. Eu andava de carro e sentia uma presença no banco de trás do carro. Quando eu comecei a sentir isso, Deus disse-me para mim, coloca louvor, adoração em tua casa. Ia ter no carro e em casa. Atualmente mesmo ainda continua. Eu tenho 24 horas de louvor em minha casa. Porquê? Para afastar realmente toda a influência que possa haver. Não quer dizer que às vezes eles não tentem. Nós às vezes, sem querer, abrimos portas.
Vou-lhe dar o exemplo, muito simples. Você ora por todos os objetos que entram em sua casa. Você quebra a maldição sobre todos os objetos em sua casa. Pouco importa se você vai ao que nós chamamos chinês ou não, ou compra coisas aqui ou ali. Você ora pelas coisas antes de as colocar em sua casa. Você quebra a maldição sobre elas. Eu vou-lhe contar um testemunho. Há uns anos atrás deram-me um auricular para funcionar com o telemóvel, para poder funcionar, conduzir com mãos livres e poder estar a falar com as pessoas. Eu trouxe isso para casa e pronto, não senti nada, tudo bem, tudo bem. Mas houve um dia que eu vinha do trabalho, entrei em casa e vinha a orar em línguas. E de repente, quando vinha a orar em línguas, eu olhei para o lado do meu escritório e eu vi 2 vultos. Eu fiquei, como se costuma ver os gatos, às vezes com o pelo todo enriçado, eu fiquei exatamente igual. Fogo, o que é isto? Em minha casa? Não pode. Mas depois eu orei a Deus para tentar descobrir porquê, qual era a razão que eles tinham tido permissão de estar e principalmente porquê no meu escritório. Até que Deus me mostrou que aquilo que me tinham dado tinha sido consagrado a demónios. E eu disse, eu vou mandar isto fora. E Deus disse, não precisas mandar fora. Quebra, ora por eles, quebra a maldição que há sobre eles em o nome de Jesus e a maldição parará. Depois de fazer isso, eu não senti mais nada. Muitas e muitas vezes eu chego a casa e coloco as mãos na parede, e quando coloco as mãos na parede, a parede toca no chão, o chão toca em todas as coisas dentro de casa, e quando eu coloco a mão na parede, eu disse, eu quebro toda a maldição sobre todos os objetos que estão dentro desta casa, em nome de Jesus. O que é que eu estou a fazer? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu não quero que a minha casa tenha influência negativa. Eu não quero que haja algo que possa dar permissão ao diabo de entrar em minha casa. Pois são discussões, problemas, vêm da parte do diabo, não vêm da parte de Deus. Deus diz, em paz sereis guiados. Onde houver paz, aí está o Espírito do Senhor. Se não houver paz, não está o Espírito do Senhor. E você pode dizer, não, mas eu aceitei Jesus. Mas você sente paz? Não. Então que influência está a haver na sua vida? Muitas das vezes temos que trazer ao de cima o que é que aconteceu com a pessoa. O que é que se passou com a pessoa. Muitas das vezes temos que trazer o seu passado. Às vezes, inclusive, os seus familiares. A pessoa tem que se arrepender do que é que os familiares fizeram. E você vai dizer, mas como é que ele se vai arrepender do que os outros fizeram? Porque eles fizeram e eram os seus pais. Tem que pedir perdão por que eles fizeram. Pedir perdão a Deus. E você próprio pedir perdão a Deus. Para que seja liberto e abençoado. Para que o diabo não tenha ponta por onde se pegue na sua vida. Isto é algo muito, 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 mesmo muito importante. Eu não vos quero falar agora, mas eu vou-vos, por exemplo, dar exemplos. Você não conhece pessoas que se cortam elas próprias? Elas não conseguem, só depois de se cortar é que conseguem parar, é descansar. Essas pessoas estão sob uma influência demoníaca. Estão a ser influenciadas a fazer isso. Porque Deus não quer isso na vida das pessoas. Discussões, problemas. Eu conheci pessoas, mesmo antes de aceitar Jesus, que onde iam só queriam arranjar problema. Só queriam arranjar litígio. Só queriam arranjar confusão.
estavam influenciadas. Estavam a ser influenciados para fazer o mal. A Bíblia também fala sobre isso. Não conseguem dormir, foge deles o sono se não fizerem mal. Eu dou-vos o exemplo de uma senhora que os pais dela eram evangélicos, amavam a Cristo, mas ela se tinha afastado. E em casa dela, ela sentia de tudo o que era pior. As coisas pareciam que voavam, barulhos e tudo mais. E sabe o que é que ela fazia? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Ela declarava o Salmo 91 e tudo lá em casa ficava quieto e parado. Porquê é que aquilo acontecia? Alguma coisa tinha sido feita na casa, alguma coisa ela tinha permitido entrar na sua vida, alguma coisa ela tinha feito que se tinha de arrepender para não ter o diabo permissão de entrar na sua vida. Os demónios só entram se tiverem permissão, porque senão não podem entrar. E você pensa assim agora, mas com tudo o que você falou, está-me a colocar medo. Não, eu não quero que você tenha medo, eu quero que você entenda. Porque medo não tem nada a ver com Deus. Eu quero que você entenda como é que as coisas funcionam. Entenda que muitas das vezes as pessoas ao pé de nós, aqueles que se dão connosco, estão a ser influenciados negativamente contra nós. Entenda que muitas das vezes as pessoas que nos damos, aquela pessoa... Eu já olhei para pessoas na rua, quando eu lidava com pessoas, quando eu vou às compras, quando eu vou fazer isto ou aquilo, e eu vejo pessoas que ficam... Eu já vi pessoas que estavam a fazer mal, que tinham acabado de roubar e que eu estava a prendê-los e todos os olhos deles pareciam que me queriam bater. Só que não podiam. Porque eu sou o templo santo, o Espírito Santo, assim como você é. E Deus diz, aquele que destruir o templo santo, eu destruirei a ele. E os diabos e os demónios não querem ser destruídos. Você entende? Há pessoas que roubam por prazer, não roubam por necessidade. Que influência estão a receber? Não é de Deus, de certeza. Agora eu quero-vos mostrar, dito isto tudo, você entendeu que eles são reais, que eles existem, que você percebe, não os vê, mas sente as suas influências. Eu vos quero mostrar o que é que Deus nos diz a nós. Esta é a parte importante. Vamos abrir Novo Testamento, Lucas 10, 17. Nós já estamos no Novo Testamento, mas vamos ao início do Novo Testamento, Lucas 10, 17. Glória a Deus. Eu quero-vos mostrar o que é que Jesus nos disse para nós, agora que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que agora que estamos em Cristo, que somos discípulos de Jesus, seguindo as suas pisadas, vamos ver o que é que Jesus disse. E voltaram os 70 com alegria. Que 70 são estes? São 70 discípulos que Jesus mandou para ir pregar o Evangelho. E diziam, pregai por todas as partes as boas novas de salvação. Foi isto que Jesus disse a eles. E depois diz, curai os enfermos, expulsai os demónios. E vejam o que é que aconteceu. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, pelo nome de Jesus, pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes, agora Jesus disse-lhes, eu via Satanás como um raio a cair do céu. E agora vejam, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Serpente. O diabo apresentou-se à mulher como uma serpente. No Apocalipse, lemos sobre a serpente. É o diabo.
Vou voltar a ler. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Nada fará dano algum. Eu vou-lhe dar um exemplo. É para você entender que nós temos que ter responsabilidade no que fazemos. Não. Eu tenho autoridade dada por Deus. Glória a Deus. Mas você tem que entender as coisas. Há locais onde o diabo tem autorização de estar por causa do que as pessoas fizeram. Isto quer dizer que há locais e há pessoas, muitas das vezes, que estão possessas. Às vezes nós dizemos, aquele é maluquinho e tal, e não sei o quê. O que é que aconteceu? Qualquer coisa aconteceu com os seus pais, qualquer coisa aconteceu com a sua vida. Qualquer coisa ele deu. Por exemplo, um aborto. Deu entrada para a sua vida. Abriram portas ao diabo, escancaradas. Mas um aborto voluntário, não estou a falar de um aborto espontâneo. Houve coisas que foram feitas, houve pactos que foram feitos com o diabo, foram feitos através de imagens, foram feitos através de trabalhos, tudo isso são portas que são abertas para eu poder entrar na vida da pessoa, com autorização, porque a pessoa é que abriu as portas para ele. Quando isso acontece, a pessoa tem que se arrepender daquilo que fez, pedir perdão a Deus e então pode ser liberta. De outra forma, é literalmente estar a chover no molhado, como se costuma dizer. Podemos estar a tentar expulsar e nada vai acontecer porque ele tem autorização para lá estar. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará mal algum. Eu tenho testemunhos. Pronto, Deus permitiu que eu vivesse algumas coisas. Houve um colega meu, uma vez eu cheguei lá e estava no carro, à espera de outro colega meu, ele chega, parou ao pé de mim, ele estava de folga, e disse, então, tudo bem, então, não sei o quê. De repente, a mulher que estava ao lado dele começa a apontar para mim. E eu, o que é que se passa? E ele vira-se para mim e diz, ela está a dizer que tu sabes. E eu, mal, eu sei. Mas eu vi a senhora só umas poucas vezes, como é que eu sei? Eu vi que logo havia, mas o que é que aconteceu? Ele disse, nós fomos uma cartomante, uma bruxa. Ele disse, aí o que tu foste fazer? Eu cheguei-me ao pé do esposo e pedi permissão, eu posso ir para o lado da tua esposa? Podes. E eu fui para o lado dela e começo-lhe a falar de Deus, não mencionando o nome de Jesus, mas foi sem querer. Comecei a falar sobre o plano da salvação e de repente disse a palavra Jesus. Quando disse a palavra Jesus, ela começa a abrir os olhos, olha para o marido e diz assim, está a começar. E começa uma manifestação a ofender-me por todo lado, a tentar me morder. Portanto, assim que eu comecei a fazer assim, sai, em nome de Jesus, e a me tentar morder, e eu afastei a minha mão e eu disse, não, eu não tenho medo. E voltei a pôr a mão e ela literalmente ficou com os dentes no ar e não me conseguia morder. Muitas das vezes as pessoas abrem portas para o diabo. Uma traição é abrir portas para o diabo. Já disse um aborto. Matar a outra pessoa. Fazer mal. Você está a abrir portas para o diabo entrar. Mentir. Você diz, mas mentira não. Você está a abrir portas para o diabo para entrar na sua vida. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então o que é que você espera? Nós às vezes, quando dizemos as coisas, dizemos não faça isto, não faça aquilo. Porquê? É o seu bem. Não é para o seu mal.
O que fazer numa circunstância assim? Voltar-se para Deus, pedir perdão a Deus pelo que fez. Mudar a sua vida, buscar o Altíssimo, frequentar uma igreja, para ser abençoado e liberto. Você está a entender? Eu quero-vos mostrar 1 de Pedro 5, 8. 1 de Pedro, lá no final da Bíblia, 1 de Pedro 5, 8. Quando eu vos disse que o diabo só pode tocar naqueles que pode tocar, que têm permissão para ele tocar. Ele não vai tocar em todas as pessoas. Ele vai tocar naquelas que ele tem permissão para poder tocar, que tem autorização para poder tocar. Você agarra, leia o livro de Jó, por exemplo, você vai ver que o diabo veio pedir permissão a Deus para tocar na vida de Jó e recebeu essa permissão. Depois veio pedir a Deus permissão para tocar na saúde dele. E Deus deu essa autorização. Você entende? Veja o que é que está escrito. 1 de Pedro 5,8, não foi isso que eu disse? Foi? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como o leão, buscando a quem possa tragar. Você sabe que até o medo atrai o que não presta? Se você tem medo, vou-lhe dar um exemplo. Não é culpa da pessoa, mas o medo dá origem a isso. Alguém está numa violação, um estrupo. A pessoa que está a ser violada tem um terror e um medo tremendo. Nessa altura, ela permite, por causa do medo excessivo, do pavor, que até depois vai ficar, permite que entre demónios para ela. Mas ela não teve culpa de nada. Mas aconteceu isso. Agora o que é que tem a fazer? Apesar dela não ter culpa nenhuma, ela tem que se arrepender daquilo que aconteceu e fortalecer-se em Deus. Não só se arrepende, como também perdoa aquela pessoa que lhe fez isso. Mas perdoa de coração. Não só de boca para fora, como se costuma dizer. De coração, perdoa. Mas ela não teve culpa nenhuma, eu sei disso. Mas por causa do medo excessivo que ela teve, deixou entrar na sua vida. Ela agora tem que se libertar. A maneira de libertar é pedir perdão a Deus por isso. Perdoar a pessoa que fez isto. E depois dar ordens ao diabo que saia da vida dela de uma vez por todas, no nome de Jesus. Mas depois de fazer isto, você tem que fazer uma coisa muito importante. Você tem que se encher de Deus. Você deixa uma parte que fica vazia do seu corpo, tem que ser cheia com Deus, para que o diabo não possa vir outra vez de volta. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como leão, buscando a quem possa. Só a quem pode. A quem pode, porque a pessoa fez isto. A quem pode, porque a pessoa fez aquilo. A quem pode, porque a pessoa fez algo que não era bom. E então pode tocar na vida dessa pessoa. O qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O qual resistimos firmes na fé, firmes nas palavras que Deus nos deu para nós, em que eis que vos dou poder para pisar para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isto é muito importante, você perceber. Adultérios. Você está a abrir portas que não imagina para a sua vida. Há muitas pessoas que passam e dizem, não, eu fiz e depois, qual é o problema? Você mais à frente vai ver qual é o problema.
Você vai ver na sua saúde, vai ver em tudo na sua vida, vai ver. Mais coisas. É um sem número de coisas. Você pode abrir portas para o diabo entrar na sua vida. Mas você tem que entender que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, que o diabo que está no mundo. E que há poder em nome de Jesus. Mas acredita em mim uma coisa, nós temos que nos arrepender daquilo que nós reconhecemos que erramos. Fazendo isso, nós trazemos libertação para nós. E então buscar mais o que... Eu acredito solenemente, ouça, no fundo do coração, muitas vezes nós vivemos num tempo em que não temos tempo. Eu chamo-lhe o tempo do micro-ondas porque nós agarramos a comida, metemos no micro-ondas, já está, pronto. Já está pronto a comer. Mete-se pipocas no micro-ondas e não é preciso meter óleo, não é preciso fazer nada, aquilo, bum, já está pronto pipocas para comer. E nós estamos tão habituados a viver assim que tudo na nossa vida é rápido. E muitas vezes o tempo passa e não fazemos o que devemos. Você hoje buscou ao Senhor. Você hoje disse que o amava a Ele. Você hoje pediu a Ele direção para a sua vida. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, se você não tem tempo para Deus, como é que quer que Deus tenha tempo para si? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu sei que o tempo muitas vezes é curto. Mas você tem que meter prioridades na sua vida. Tem que meter o que é mais importante à frente. E buscar a Deus é o mais importante que você faz. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus nada podemos fazer. Como é que vamos trazer Deus para o pé de nós? Para as nossas coisas, para os nossos assuntos, para o nosso trabalho, para o nosso dia-a-dia, para tudo o que fazemos. Tudo o que fazemos. Ah, mas eu já sei fazer isso, portanto já não preciso de Deus. Não, está errado. Para as coisas funcionarem bem, você precisa de Deus. Em tudo. Você está-me a ouvir? Você até pode ter capacidade de fazer isto ou aquilo ou aquilo outro. Ore a Deus. E as suas capacidades aumentam. Tudo o que você está a fazer melhora. Porque Deus está no processo consigo. Tiago 4:7. Tiago 4:7. É um só mais acima, Tiago 4:7. Eu costumo, com isto que eu vou ler, eu costumo lembrar de uma coisa que eu li sobre um homem. Eu quero-vos ler primeiro, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Uma vez um dado homem foi pedir a um pastor para orar por ele. E então eles foram, e ele mandou-o sentar e orou pelo homem, e quando orou pelo homem, sentiu-se na sala um forte odor de nicotina. E o pastor disse, bem, você está liberto, agora já não fuma mais. E o homem virou-se e disse assim, mas eu nunca fumei. Nunca fumou? Como é que pode? Então, mas sentiu-se aqui um forte odor a nicotina, a tabaco? E ele disse, eu sempre resisti. Eu apetecia-me fumar, mas nunca quis, sempre resisti. Você entende? Muitas das vezes o diabo tenta nos influenciar a fazer uma determinada coisa, mas nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós.
Se nós resistirmos de fazermos mal a este, àquele, àquele outro, ele vai parar. Não. Eu lembro-me de uma vez, eu não era novo, tinha aceitado Jesus há pouco tempo, e eu comecei a sentir inveja de uma pessoa que estava dentro da igreja. E eu dizia, mas isto não pode ser. Eu não posso estar a sentir. E eu abençoei essa pessoa, mas continuava. E eu disse, não pode ser. Eu não vou aceitar isto na minha vida. E comecei a orar para a pessoa, a abençoar a pessoa. De imediato parou todo o sentimento de inveja. Sentimento de inveja é um espírito demoníaco. E você diz, não, mas há pessoas que têm inveja, há pessoas que se deixaram ser influenciadas pelo espírito de inveja. Você quer se guardar disso? Então, quando você, há uma vez, que não vai sentir no nome de Jesus, você ora pelas pessoas, abençoa as pessoas. O espírito não vai gostar nada disso e vai fugir de si. Então quer dizer, eu que quero fazer o mal, este está a fazer o bem. Pois, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Eu quero que você entenda que isto é real, isto acontece. Tudo o que eu falei você já viu em algum lugar acontecer. Já viu acontecer em pessoas. E você atribuiu às pessoas. Mas quando nós começamos a reunião, lemos um versículo. Eis que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Estou-vos a mostrar que não temos que lutar contra pessoas, mas temos que lutar contra a influência que está a atingir essas pessoas a virar-se contra nós. E nós temos autoridade sobre esses espíritos para dar ordens para que eles saiam da nossa vida, saiam da nossa presença, que parem essa influência sobre essas pessoas em nome de Jesus, porque a nós nos foi dada essa autoridade. E caso você diga, não, mas há casos onde os espíritos não querem parar essa influência sobre a pessoa, então sabe o que é que fazem? Fazem com que a pessoa fuja da nossa presença. Porque ele sabe que se estiver ao pé de nós, ele é obrigado a sair. Então ele impulsiona a pessoa a que não venha para o pé de nós. Vamos abrir mais um versículo. Salmos 37:1. Vamos ao meio da Bíblia. Salmos 37:1. Salmos 37:1. É uma área que nós temos que pedir a Deus discernimento para podermos ver o que está a acontecer. Nós temos que. Há palavras que têm que ficar dentro de nós, dentro do nosso coração sempre. Há palavras que têm que ficar marcadas dentro de nós. Uma delas é: sem Jesus nada podemos fazer. Outras delas é que não temos que lutar contra a carne, não vamos lutar contra pessoas. Mas é as pessoas que nos estão a fazer mal. Não, é as pessoas que estão a ser influenciadas a virar-se contra nós. Nós temos que lutar contra os espíritos que estão a influenciar essas pessoas. E você percebendo isso, você vai fazer a luta certa, vai orar e dizer: Satanás, eu não quero que influencies mais estas pessoas à minha volta em nome de Jesus. Portanto, eu disse Salmos 37:1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como as erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entenda uma coisa, a nossa dependência de Deus tem de ser constante. Se você está curado,
dê glórias a Deus. Se você precisa de cura, dê glórias a Deus. Se você está abençoado financeiramente, dê glórias a Deus. Mas se você precisa de finanças, dê glórias a Deus. Em tudo tem que haver dependência de Deus. Porque a influência do diabo, nós vamos resistir a ele e ela vai desaparecer no nome de Jesus. Ele vai fugir. Em cura. Ouça, você... Eu posso na próxima reunião falar mais sobre isso, mais a fundo sobre isto, mas eu quero vos dizer que Jesus expulsava demónios e curava enfermos. Muitas vezes a expulsar demónios, o demónio deixa mazelas, mágoa, marcas na pessoa, doença. E Jesus expulsava demónios e curava-os. Eles eram libertos e abençoados. Eu podia-vos trazer mais coisas, mas agora hoje ficamos por aqui, porque é importante nós percebermos que o diabo é que influencia pessoas contra nós. Muitas das vezes achamos que não, é a pessoa que não presta, é a pessoa que faz isto, é a pessoa que faz aquilo, não é nada. É influenciada. Se você orar para a pessoa, abençoar a pessoa, você vai ver que vai tudo parar. E ouçam, acreditem em mim, se não parar, ela vai fugir. Perdão. Ou Deus agarra nela e mete no outro lado. É impressionante. Mas você está a fazer o que Deus quer. Não lutando contra pessoas, mas lutando contra o diabo. Contra a influência que ele faz contra as nossas vidas. Mas maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Coloque isto no seu coração. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque o Espírito Santo de Deus foi derramado nos nossos corações para nos guiar e mostrar as palavras de Jesus. Mostrarmos a sua vontade. Portanto, andemos em confiança neste mundo, que nenhum mal nos será, nem praga alguma chegará até nós. Então, eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em tudo dai glórias a Deus. Porque o diabo já foi derrotado. Foi derrotado com Jesus na cruz. Mas ele ainda tenta destruir pessoas, fazer mal, inclusive a cristãos. Tenta influenciá-los. Tenta influenciar a que eles façam alguma coisa de mal. E por causa do mal que fizeram, ele tem a possibilidade de tocar nas suas vidas. Você tem que se arrepender daquilo que fez que está errado. E afastar-se de tudo isso. Na área financeira, funciona da mesma forma. O que é que aconteceu para poder acontecer isto ou aquilo ou aquilo outro? Muitas vezes existem maldições hereditárias. Você tem que orar e buscar a Deus para quebrá-las na sua vida. Para que a bênção de Deus possa vir sobre si. Cada vez que nós semeamos, quebramos a maldição. Nós estamos a dizer a Deus, Senhor, eu te agradeço por tudo o que me tens dado. Eu dou para ti, confiando em ti. Você está a dizer, Senhor, eu sei que semeio no pouco e vou muito colher. Está a confiar. Ouça, eu estou-vos a ler, mas eu estou-vos a falar, mas Malaquias 3:10, eu vou-vos ler. Diz aqui no 9, versículo 9, Malaquias 3:9, com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim e toda a nação.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que delas advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador para que não vos consuma a fruta da terra e a vide do campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Cada vez que nós semeamos, nós estamos a atacar o diabo. Estamos declarando vitória na nossa área financeira. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, Obrigado, como Pai, o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti, Senhor. Sabemos que em todas as coisas tu és poderoso para fazer mudar tudo. Sabemos, Senhor, que em todas as coisas nós já somos mais que vencedores para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome. Agora, vamos orar. Pai, fortalece os nossos corações. Entendemos a tua palavra e acreditamos que maior és tu do que aquele que está no mundo. Acreditamos que tu estás em nós e que nos capacitas para fazer todas as coisas. Por isso sabemos que o maligno não nos toca. Porque nós dependemos de ti. Acreditamos em ti. Claro que temos de ter cuidado nas nossas vidas com o que fazemos, com o que dizemos, como agimos. Sabemos que o nosso arrependimento traz libertação para as nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor, por Jesus ter ido à cruz em nosso lugar, pela nossa salvação. Porque acima de tudo nos tens amado sempre. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. No nome de Jesus.